Sertão TV, eleições 2020. Quarto maior município em nível populacional, com pouco mais de 54.500 habitantes, Boa Viagem no Sertão Central possui mais de 39 mil eleitores aptos a votarem, de acordo com sua zona eleitoral. Com comércio atuante, Boa Viagem também foi afetada pela pandemia, não só na esfera econômica e de saúde. Exatamente para tratar dos impactos da pandemia em outras áreas e as intenções dos pretensos nomes na disputa pela Prefeitura no quadriênio 2021-2024, que promovemos a partir de agora a primeira roda de conversa televisiva da cidade. Muito prazer, está no ar a roda de conversa com os pré-candidatos a prefeito de Boa Viagem no Sertão Central Cearense. 2021 será um ano de desafios. Exigirá muito mais dos futuros gestores. Segue em jogo o futuro administrativo. E é exatamente por isso que queremos saber o que está sendo formatado pelos partidos, pelas alianças e pelos próprios nomes que se colocarão à disposição de suas siglas para serem indicados a concorrer à cadeira máxima do município. Essa roda de conversa, promovida pela Sertão TV, com apoio do site Repórter Ceará, conta mais uma vez com a assessoria jurídica da advogada Liliane de Siqueira Saraiva. Agradecemos sua disponibilidade. Para esta roda de conversa, foram convidados os 3 pré-candidatos. Confirmaram participação: Aline Vieira, atual prefeita do município, filiada ao PL. Jovino Mendes, atual vereador e integrante do PT. Apesar de convidado, não compareceu a este programa o pré-candidato Regis Carneiro, do partido SD. Sua assessoria informou que não seria possível a sua participação, se colocando à disposição para uma outra oportunidade. Cada pré-candidato terá 5 minutos para responder as perguntas que foram enviadas à reportagem. Inclusive, pedimos que respeitem esse tempo. As indagações têm foco nas consequências da pandemia, refletindo na gestão municipalista, além de outros desafios relacionados à própria administração. Primeiro, 1 minuto para cada um e seus cumprimentos a todos que nos acompanham. Prazer, pré-candidata Aline Vieira, obrigado por ter comparecido aqui à nossa roda de conversa. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de a gente poder fazer esse debate tão importante para a sociedade boaviagense, né, e dizer aí da competência que a gente vê no trabalho de vocês, na seriedade com que vem conduzindo aí todas essas matérias jornalísticas, enfim, um debate que é de fundamental importância para todo cidadão, conhecer melhor os candidatos, os pré-candidatos, as suas propostas, as suas colocações, é fundamental para que a população possa fazer suas escolhas. Obrigado. Agradecer também a participação, prazer em recebê-lo, pré-candidato Jovino Mendes. Olá, quero dizer que é um prazer estar participando do programa de vocês. Quero cumprimentar aí o Fabiano, que é o nosso mediador, cumprimentar todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de acompanhar esse debate, essa entrevista, dizer que isso é muito importante. É importante que as emissoras, que as rádios, os sites realmente possam transmitir esse tipo de debate, para permitir que as pessoas possam analisar as propostas de cada um dos candidatos e assim poder decidir pelo aquilo que ele considera melhor para o seu município. Então, quer dizer que é um prazer, estarei sempre à disposição aqui para participar de qualquer que seja a entrevista. Obrigado, Jovino. Bom, esta oportunidade que colocamos nas mãos de vocês é um espaço de proposição de ideias. Quem nos acompanha deseja ouvi-los, conhecer suas intenções, seus futuros compromissos e também pensamento na formatação de um eventual plano de governo.
Esperamos que usem da melhor e mais propositiva forma possível esse espaço que a Sertão TV está cedendo aos pré-candidatos. Bom, para iniciar, vamos a uma pergunta do jornalista Fábio Tágera. Obrigado pela oportunidade de participar das rodas de conversa sobre gestão pública em época de pandemia e pré-período eleitoral. Esse é um momento difícil para toda a humanidade. O mundo foi tomado por esta pandemia que, com certeza, atrapalhou muitos os avanços em vários setores da sociedade. Em se tratando de municipalismo, esta realidade é mais evidente, o que ocasiona um verdadeiro dilema no que se refere à gestão pública e à produção de planos de governo. Um dos principais atributos de uma gestão pública municipal é exatamente criar condições na economia para que os municípios se movimentem. E a questão é exatamente essa, a pergunta é exatamente essa. Quais ações os pré-candidatos aí do município de Boa Viagem pretendem desenvolver e pautar em seus planos de governo relacionados à retomada da economia local, da cadeia produtiva, dos comércios, enfim, de tudo relacionado à circulação de dinheiro nos municípios? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Meu nome é Fábio Tágera, eu sou jornalista técnico legislativo e atuo aqui na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. Obrigado, Fábio, pela participação. Eu vou pedir ao pré-candidato Jovino para desativar o seu microfone, a pré-candidata Aline para ativar, iniciando a partir de agora pela ordem alfabética, e nós vamos alternando para você que está em casa poder entender a ordem de resposta de cada um dos convidados. Então, para começar a responder ao amigo jornalista Fábio Tágera, a pré-candidata Aline Vieira tem 5 minutos. Pré-candidata. Bom, primeiro agradecer pela pergunta, que é de suma importância. A retomada da economia pós-pandemia é algo que precisa ser visto com muito zelo e com muito carinho, porque nós sabemos o quanto todo cidadão, o quanto toda pessoa precisa da sua atividade econômica para poder sustentar a sua família, e o quanto isso também implica, inclusive, na saúde dessas famílias, porque a condição econômica também é determinante da saúde e da inserção dessas pessoas no futuro. Então, eu vejo que a retomada da economia, ela precisa ser trabalhada em 2 vieses fundamentais. Primeiro, a garantia da saúde, né? Que aí vai envolver os protocolos de saúde, como essa nova realidade, mesmo quando a gente venha a ter uma vacina, como essa nova realidade do convívio com o coronavírus, ela precisa ser enxergada para que a gente não volte aí a ter problemas sanitários e, de repente, ter que ceder a um novo lockdown, como nós já passamos aqui nesse passado tão próximo. Então, esse viés de manter protocolos, esse viés de orientação em saúde é fundamental que se mantenha, e aí entra decisivamente o trabalho da atenção básica em saúde, seja do ponto de vista orientativo, com campanhas orientativas, com visitação dos agentes comunitários de saúde, enfim, de orientação da população em como manter as suas ações de imunidade, para que a gente também tenha aí uma possibilidade bem maior de estar avançando na saúde pública. E o segundo viés, que é determinante, são os incentivos e a possibilidade que a gente tem, né, que o poder público, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tem em incentivar as atividades econômicas locais para que elas avancem com segurança. E nessa linha, a gente vem trabalhando muito e procura trabalhar muito mais com incentivo. Por exemplo, a agricultura familiar, que é uma grande vocação para a Boa Viagem, e nessa linha vimos trabalhando fortemente aí a retomada da produção do algodão, que este ano de 2020, ela teve sua safra recorde aqui no município de Boa Viagem, com 37 toneladas de algodão agroecológico, todo tipo de exportação e comercializado através de uma associação que tanto certifica essa produção, como também ela
facilita aí esse contato do produtor com o comprador internacional. Para o comércio local, vejo possibilidades e vejo assim uma necessidade muito grande de modernização da ação comercial. E aí isso vai através de plataformas digitais, isso deve ir através de parcerias com entidades como, por exemplo, o Sebrae, todas aquelas do Sistema S, né, que tem realmente cursos voltados para essa área, que tem possibilidades de articulação também com os institutos que fazem o financiamento dessas atividades, como os bancos, enfim. Nós vimos aí uma possibilidade muito forte de avançar nisso. E também na industrialização do município. Nessa linha da industrialização, nós estamos construindo um galpão industrial na cidade, que tem aí a possibilidade de abranger uma fábrica, não é? de acomodar uma fábrica, e tem aí a tendência e a capacidade de gerar até 300 vagas diretas, 300 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então, a gente tem uma série de possibilidades de avanço real para que a gente possa ver esse 2021 e os anos vindouros com uma capacidade econômica muito mais bem estabelecida dentro do município de Boa Viagem. E é claro que tudo isso precisa ser sempre pactuado com as entidades. É lógico que o diálogo próximo, seja com a cooperativa dos produtores rurais, seja com a CDL, seja com as pessoas da indústria, ele precisa acontecer com muito afinco. Ok, obrigado pela resposta. Vamos agora à resposta do pré-candidato Jovino sobre essa situação da retomada da economia no município e girar, de certo modo, também recursos na esfera municipal. Jovino, 5 minutos, é com você. Pronto, comunicando que eu fiquei sem áudio durante um pouco, né? Mas, enfim, pelo menos a pergunta eu ouvi e gostaria de dizer que, logicamente, sem esquecer essa questão da pandemia, né? Que é uma coisa atípica, é uma coisa que pegou o mundo inteiro meio que de surpresa e realmente isso agravou a economia do mundo inteiro, né? E, logicamente, no Brasil, no estado e aqui no nosso município não é diferente, né? Então, em virtude disso, acho que a gente tem que tomar as devidas medidas, né, para que a gente possa realmente fazer com que a nossa economia possa voltar a crescer, né? E eu penso, e já defendi isso algumas vezes na Câmara Municipal, que a gente tinha que começar pela reformulação do nosso Código Tributário, né, tornar ele mais atrativo, tanto para os empresários e os comerciantes do nosso município, como para a gente tentar atrair empresas de fora, né, porque infelizmente a gente sabe que o que onera muito a produção é essa questão de logística, né? Então eu acredito que se você tornasse o Código Tributário mais atrativo, talvez você pudesse trazer alguma empresa de fora, de Fortaleza, para vir produzir aqui no município e gerar emprego. Por que eles não vêm hoje, eu imagino? Porque o custo com logística é muito caro, ou seja, ele traria a matéria-prima para produzir aqui no município de Boa Viagem, mas teria que vender de volta nos grandes centros, né? E isso realmente torna inviável, né? Então o custo com logística é muito grande. Então eu acredito que se a gente pudesse reformular o Código Tributário, o município oferecer algum tipo de atrativo, né, para atrair esses empresários, quem sabe a gente poderia ter realmente uma retomada do nosso crescimento econômico aqui no município de Boa Viagem, né? Por outro lado, tem a questão da agricultura. Eu acho que o caminho mais fácil para que você possa gerar emprego e renda, pelo menos com um grande número de pessoas, seria justamente essa questão da agricultura. É você procurar incentivar, oferecer técnico, tentar melhorar o nosso rebanho genético, já que hoje, aqui no município de Boa Viagem, nós temos uma boa produção de leite, não quanto aí em Quixeramobim, mas quem sabe futuramente a gente pode se aproximar. Então eu acredito que a gente, talvez em parceria da Prefeitura com o Banco do Nordeste, né, incentivando os nossos produtores, fazendo um melhoramento genético no nosso rebanho, né, para aumentar a produtividade de leite, né, facilitando a compra
de insumos pelo valor mais barato, né, do que a gente compra atualmente aqui no município de Boa Viagem. Eu mesmo comprava em Xeramobim. Com o pessoal aqui do meu distrito, a gente formava um grupo de produtores aqui e comprávamos direto da fábrica, né? Então, o preço era bem mais em conta, né? Então, isso é uma das maneiras de a gente fazer com que as pessoas realmente possam ter um retorno, porque você produzir leite, produzir derivados do leite, até que não é tão difícil, né? Difícil é você baratear esses custos, né, e vender essa produção. Então, acredito que a gente tem que encontrar de alguma forma, algumas maneiras para incentivar essas pessoas, né? Outra coisa, se Deus quiser, vamos ter um ótimo inverno, né? A gente espera isso. Eu que sou agricultor, moro aqui na zona rural, a gente está sempre sonhando com um bom inverno. Então, uma das maneiras que eu acho que o município poderia ajudar esses produtores, que infelizmente hoje estão descapitalizados, né? Muitas vezes as pessoas vendem um garrote para poder sustentar o outro, né? Então, o município poderia oferecer, por exemplo, horas de trator. Inclusive, eu acho que já tem uns 15 anos, que todos os anos eu faço questão de colocar emenda no orçamento para oferecer horas de trator para os nossos produtores. Mas, infelizmente, não estou aqui querendo fazer crítica à prefeita de maneira nenhuma, e não é só ela que fez isso. Infelizmente, os gestores nunca fazem isso, né? Então, caso eu chegue lá, com certeza, a gente vai procurar destinar recursos para isso. Inclusive, eu apresentei emenda no orçamento, né, para esse ano. Seria destinado R$600 mil, que seria suficiente para aradar, para preparar o solo para 4.000 horas de trator. Eu fiz até um cálculo. Se tivesse sido investido, talvez nós tivéssemos tido um incremento aí em torno de 40 mil sacas, né? O que em dinheiro, mesmo ao preço de R$50, que ano passado deu R$78 a saca de milho, mesmo a R$50, a gente teria um incremento aí no orçamento do município de em torno de R$12 milhões, ou seja, seria um mês de receita, né, de todas as arrecadações do município. Ou seja, só do milho, a gente poderia ter aí R$12 milhões, né? Uma outra área, né, que eu sou apaixonado, estou estudando bastante, sou da área, é a questão da apicultura. Eu acho que a apicultura, a gente poderia aqui gerar emprego para milhares de pessoas, já que a maioria da nossa população, ainda que morem... Ok. Obrigado aqui pela... Posso continuar? Não, já aos 5 minutos. Ok? Obrigado pela resposta. Bom, vamos à próxima pergunta. Diz respeito à questão de pandemia e educação. Fernando Batista participa conosco e quer deixar a seguinte indagação aos pré-candidatos. Acompanhe. Senhores pré-candidatos, sou o professor Fernando Batista, da Rede Estadual de Educação, na cidade de Boa Viagem. A todos o meu respeito. Duas perguntinhas rápidas. A primeira, o que pretendem fazer para reforçar ainda mais o tratamento do Covid-19, caso a problemática da infecção venha se estender no ano de 2021? Infelizmente, isso pode acontecer. O que os senhores pretendem fazer para valorizar ainda mais, ou continuar valorizando ainda mais, os professores boaviagenses, como também a todos os servidores da educação? A todos o meu respeito. Obrigado ao professor pela colaboração. Então, são duas perguntas se resumindo em uma. Eu vou só orientar os pré-candidatos a tentarem um pouco mais para a questão do tempo, tentar fixar os 5 minutos para a resposta. Agora, para iniciar respondendo ao Fernando, o pré-candidato Jovino. 5 minutos. Ativar o microfone. Muito mais. Isso. Vamos lá. Pronto. Primeiro agradecer aí o professor Fernando, né? Quer dizer que eu estou com dificuldade aqui, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue. Você conseguiu ver a pergunta, eu acho, né, Fernando, que a gente tem que fazer uma testagem maior, né, fazer aquisição de testes. Eu sei que o Poder Executivo fez aquisição de alguns testes, né? O governo do estado acabou de fazer vários testes aqui no município de Boa Viagem. Logicamente, a gente espera que daqui para lá tenhamos já uma vacina, né, para que a gente possa combater definitivamente esse vírus, né, que é uma situação muito grave, né? Uma outra coisa que, na minha opinião, tem que ser feita, né, e não é só lá em janeiro, acho que a gente já tem que intensificar, né? Eu até fiz alguns elogios à vigilância sanitária, a própria Guarda Municipal, né, que no início teve realmente um momento que intensificou a fiscalização, mas infelizmente hoje afrouxou um pouco. Realmente a fiscalização hoje está deixando a desejar, até cobrei na última sessão,
essa questão, né? Então, caso a gente chegue lá, com certeza, a gente vai procurar intensificar essa fiscalização. O cidadão chegou de ônibus, de Fortaleza, qualquer que seja o canto, é da Boa Viagem, desce, mas vai ter que ficar em quarentena, né? É de fora, não precisa descer. Então, acho que é um momento grave, a situação nossa, o Fernando sabe disso muito bem, está se agravando ainda, nós não chegamos sequer ao pico da pandemia aqui no município de Boa Viagem, né? Então a gente tem que intensificar cada vez mais essa questão da fiscalização. Eu chegando lá, com certeza, irei fazer isso intensamente, né? Uma outra coisa, se por acaso você fez a outra pergunta com relação à questão do professor, para valorizar mais ainda o professor, né? Com todo respeito à nossa prefeita, né? Mas eu acho que o professor não foi valorizado. Nós estamos com 4 anos de gestão da prefeita Aline Vieira. Infelizmente, eu acho, infelizmente o professor não teve sequer um centavo de reajuste. Hoje, infelizmente, nem um piso salarial que é estabelecido pela lei 11.738 não foi pago, não foi reajustado. Então, acho que o professor precisa de salário, precisa de incentivo para que ele possa prestar um serviço de maior qualidade. Eu acho que a gente tem que fazer a reformulação do nosso plano de cargos e carreira dos professores, né? Procurar fazer com que esse professor possa ter realmente uma evolução funcional, porque hoje o professor está desestimulado. Não adianta estudar, né, ter uma nova graduação, porque ele não vai ter nenhum incentivo, ele não vai ter nenhuma evolução. Pelo contrário, tirando daqueles professores que têm mestrado, né, que são poucos, a maioria dos nossos professores, infelizmente, estavam ganhando menos do que o piso, né, que é aquele piso estabelecido para aquele professor de nível de magistério, que não tem nenhuma graduação, ou seja, o professor iniciante. Mas, infelizmente, ele não teve isso. Então, gostaria de dizer que se a gente for eleito prefeito, com certeza o professor vai receber o reajuste anualmente, né, como a lei determina, né? A gente vai procurar, isso foi uma luta minha, a questão da ampliação da jornada de trabalho dos professores, a gente vai procurar não perseguir essas pessoas, procurar ampliar a jornada de trabalho de mais professores efetivos, né, para que a gente possa realmente dar independência ao professor, para que o professor possa brigar por melhores condições de trabalho, por melhor salário, sem ter o perigo de perder as 100 horas de contratos temporários, né? Então, gostaria de dizer que, na minha opinião, essa classe é a classe mais importante da humanidade. Eu acho que o município que não valoriza o seu professor, infelizmente, está fadado ao insucesso, né? E aqui, só para constar, nos últimos 8 anos de gestão, né, que são 2 gestões, o professor teve apenas um reajuste em setembro de 2015, portanto, salário muito defasado. Teve um professor aqui que a gente pensou, via hora até se suicidar alguns professores, porque tinha empréstimo, né, tinha consignados, e quando você tira 100 horas desse professor, né, que recebia R$2.000, digamos assim, e R$700 era para pagar as consignações, quando você tira uma jornada desse professor, ele passou a receber apenas R$1.000, ou seja, ele subsistia com apenas R$300. Eu mesmo tive que comprar alguma coisa, fazer doação, porque tinha professor que, infelizmente, pagava aluguel e o que tinha ficado no seu contra-cheque era apenas R$300, né? Então, acho que se o vereador Jovino chegar lá, com certeza eu vou valorizar não apenas a classe dos professores, mas todos os servidores do município de Boa Viagem, né, que hoje se tem um triênio, se tem a licença prêmio, com certeza agradeço o vereador Jovino, porque senão isso eles também teriam perdido, né? E quero dizer que a gente espera realmente poder fazer uma educação de qualidade, dar condições, climatizar salas de aula, que infelizmente isso não está, apesar de estar no Plano Municipal de Educação. Obrigado, Jovino, pela resposta. Vamos agora à resposta da pré-candidata Aline Vieira. Vou pedir ao pré-candidato Jovino para desativar seu microfone e, em seguida, acompanhar agora a resposta da pré-candidata Aline Vieira. 5 minutos. Bom, primeiro eu agradecer a pergunta do professor Fernando, uma pessoa muito respeitada no nosso município justamente por ter essa visão técnica e de fato ser um grande profissional. Quero falar aqui, a primeira parte que ele falou foi de como lidar com essa situação da pandemia em 2021, né, eu entendo que com a volta das aulas presenciais. E vejo que a educação em saúde, ela é importantíssima nesse processo, porque a criança, o estudante como um todo, ele precisa aprender
como lidar com este novo momento que o mundo está vivendo. E que realmente nós temos uma expectativa de vacina para o final do ano, entre dezembro e janeiro, assim anuncia o Ministério da Saúde, mas que essa primeira etapa de vacinação ela deverá ser direcionada ao grupo de risco, né? Então foi assim que foi anunciado pelo Ministério. Portanto, as crianças elas não devem entrar nessa primeira etapa de vacinações, como foi anunciado. Portanto, precisa-se ter um entendimento e um trabalho educacional muito forte para que essas crianças percebam também o papel que cada uma delas tem em zelar pela sua saúde, né? E eu creio que a escola, ela tem, e a gente já vem fazendo isso atualmente, orientando, fazendo perceber, passando tarefas e maneiras de que elas entendam o que é esse vírus e como elas podem agir para defender suas famílias. Isso foi pensado muito baseado no trabalho que foi feito de combate ao dengue, por exemplo, que passou muito pela educação em saúde e foi profundamente bem sucedido no município de Boa Viagem, ao ponto de a gente ter no ano de 2019, no ano de 2018 também, e agora em 2020, resultados muito mais favoráveis do que o que nós tivemos em 2017, por exemplo, e em 2016. Então, eu vejo que na primeira pergunta que o professor fez, eu creio que esse trabalho ele é fundamental, ele vem sendo feito e precisa ser intensificado ao longo dos próximos anos para que a gente possa conviver com esse vírus. E em se tratando de valorização profissional, é muito importante que a gente entenda a valorização como um todo, que aí ela passa, claro, por salários, planos de cargos e carreiras e formação continuada do professorado. Nós investimos muito em formação continuada do professorado, nós temos formações continuadas mensais para o professorado de Boa Viagem, não só para o professorado, mas também para as merendeiras, que lidam diretamente com a merenda escolar, portanto, elas também têm um papel fundamental na educação das crianças, que a alimentação, sem dúvida, faz a diferença. E a gente precisa fazer tudo isso com um entendimento muito claro de responsabilidade fiscal. Por quê? Não adianta a gente ser simpático e depois não conseguir arcar com isso. Então, dar transparência aos recursos que entram no município pelo Fundeb, aos recursos que entram na Secretaria de Educação, seja de recurso próprio ou qualquer outra fonte que se coloque recurso dentro da área da educação do município, no orçamento da educação do município, dar transparência a isso sempre foi uma pauta que nós colocamos. E, é claro, ser responsáveis. Nós estivemos ao longo desse mandato inteiro com os salários em dia, com todos os respeitos e prestações de conta periódicos ao Conselho Municipal de Educação. Para quê? Para que cada professor possa e tenha o direito de acompanhar para e passo os recursos que entram no município. É preciso que se tenha isso com muita clareza, para que a gente não faça promessas que depois não possa cumprir. É muito importante conhecer os recursos que entram no município e também os gastos que o município tem, para que a gente possa garantir que cada aluno, que cada aluna possa ter acesso ao seu direito primário, que é a educação de qualidade. E nessa linha nós tivemos grandes resultados. Nós tivemos neste ano 4 escolas que foram reconhecidas como escolas de nota 10. E das 54 escolas que foram avaliadas, 53 se adequaram a essa medida de alfabetização na idade certa. Então, os avanços em qualidade da educação são públicos e notórios. Precisamos avançar mais na captação de recursos para que, a partir daí, a gente consiga... Obrigado pela sua colaboração também à nossa roda de conversa. Vamos agora à palavra de Sérgio Machado, diretor-presidente do Sistema Maior de Comunicação, que também participa conosco. Vamos acompanhar. Olá, cumprimentando aos presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais da Sertão TV, no Ceará e em todo o Nordeste pelo canal 180 da BrisaNet. Bem, recentemente a Câmara de Boa Viagem
vetou a entrada do município no consórcio público de manejo dos resíduos sólidos da região no Sertão Central 2, no qual Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti fazem parte. Diante disso, e considerando que o tratamento de resíduos sólidos é obrigatório e vem de uma lei nacional aprovada em 2010, o que os pré-candidatos farão para contornar a situação? Obrigado, Sérgio, pela colaboração. Seguindo a ordem, a gente agora escuta a pré-candidata Aline Vieira. Meus cumprimentos aí ao Sérgio Machado, que é esse grande comunicador, essa pessoa que é referência na nossa região e no Ceará como um todo, pela sua competência. Ele tocou num tema que é fundamental, não só pela a exigência da legislação federal, mas também pela necessidade da humanidade em realmente ter um respeito e um trabalho muito mais profícuo no sentido de nós sabermos viver melhor e conviver melhor com o meio ambiente, sob pena de todos nós pagarmos, inclusive com a nossa saúde, porque um meio ambiente de qualidade significa mais saúde para todas as pessoas. Então, o município de Boa Viagem, numa orientação do governo do estado, né, através da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, após várias reuniões, vários encontros, estabeleceu esse protocolo de intenções para que o município de Boa Viagem consorciasse com outros 5 municípios aqui da nossa regional dos Sertões de Canindé, para que nós possamos participar deste consórcio e assim implementar as políticas públicas estaduais e federais no que tange ao tratamento dos resíduos sólidos. E aí vai desde um trabalho sério e forte de reciclagem, com a implantação de centrais municipais de resíduos sólidos, para que haja uma triagem melhor do lixo, coleta seletiva, enfim, todo um trabalho voltado para que não só o município possa avançar na gestão desse material, como também isso possa gerar renda para as pessoas que aqui vivem de uma maneira muito mais digna, de uma maneira muito mais salutar, que são os nossos catadores, né, que hoje convivem em situações muitas vezes insalubres e que essa realidade precisa ser enfrentada. Então, as centrais municipais de resíduos sólidos, elas têm um papel fundamental para que a gente possa amparar e abrigar essas pessoas que hoje executam um trabalho primordial, mas que muitas vezes não são enxergadas e nem atendidas como merecem. Então, infelizmente, a Câmara Municipal, algumas pessoas da oposição, inclusive o pré-candidato Jovino, votou contra esse projeto, que aqui no Ceará mais de 170 municípios já aderiram. Então, obviamente, não pode ser uma coisa ruim, já que mais de 170 municípios já aderiram, e Boa Viagem, infelizmente, ficou de fora do consórcio por esse entendimento, que foi, inclusive, passado à sociedade boaviagense, como se o município estivesse criando uma taxa de lixo, né? Coisa que nunca compôs o projeto de lei, não houve isso, não aconteceu isso. O protocolo de intenções versa sobre isso, sem dúvida, mas foi perfeitamente esclarecido pelo secretário de Meio Ambiente do Estado que este protocolo de intenções, ele não conduz o projeto de lei que trata do consórcio. Ele é uma referência, mas ele não é o projeto de lei. E o projeto de lei de Boa Viagem, ele não tratava, inclusive foi feita uma emenda pela própria Câmara Municipal de que não houvesse cobrança de taxa de lixo, né? E, inclusive, isso também foi um compromisso do município em não implementar qualquer taxação nesse sentido, até porque não é do interesse e nem é da intenção desta gestão municipal fazer nada disso. Mas, realmente, isso colocou o município em uma situação mais difícil, porque no Brasil a maioria dos municípios não conseguiu implementar uma política de resíduos sólidos mais séria e mais robusta sem o apoio do governo do estado. E se esse projeto
não for revisto num outro momento, o que vai acontecer é que Boa Viagem vai realmente ter muito mais dificuldade em conseguir atender a legislação federal, atender a legislação estadual e, de fato, prestar este melhor serviço ao cidadão boaviagense e ao meio ambiente boaviagense por conta deste entendimento. Então, eu creio que esse debate ele vai precisar voltar à pauta para que se pense, se repense e efetivamente se traga soluções concretas para que os resíduos sólidos em Boa Viagem e o meio ambiente em Boa Viagem seja tratado com o devido respeito e a devida seriedade que merece. Ok, obrigado pela resposta. Vamos agora à resposta do pré-candidato Jovino Mendes. É com você, pré-candidato. Bom, com relação a essa questão do projeto de lei, a prefeita tem razão, realmente eu fui um dos que votei contra. Essa questão de dizer que não estava sendo estabelecida uma taxa, é verdade, estava estabelecida uma taxa sim, estava lá no anexo 3º da lei, aliás, do artigo 1º até o artigo 12º tratava dessa questão da taxa, né? E tanto é verdade que existe a taxa que os vereadores da base apresentaram a emenda garantindo, né, que só iria ser cobrado essa taxa após a prefeita ou o prefeito que vier apresentar um novo projeto de lei tratando de uma lei específica, portanto realmente existia a taxa. Mas não foi por isso que eu votei contra o projeto, não foi só por isso que eu votei contra. Na verdade, eu tenho um entendimento diferente. Eu acho que, inclusive eu tive algumas reuniões, né, com algumas pessoas, inclusive com a Adalberto Alencar, acho que vocês devem conhecer, né, ele é um cara que é até presidente de uma ONG, e participei dessa reunião com ele diretamente da Suécia, né, onde ele disse que, por exemplo, lá, ele desce da casa dele com 50 metros, tem uma caixa coletora de lixo, né, para que você realmente possa fazer a seleção do lixo, né. Então eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que procurar realmente gerar emprego e renda através do lixo que nós produzimos, né. O município de Boa Viagem, infelizmente, não tem uma usina, não tem um trabalho de conscientização, mas caso eu chegue lá na prefeitura, a minha ideia, eu já fiz alguns estudos com relação a essa questão, é fazer um aterro sanitário. Mas, Jovem, mas isso não dá certo. Dá certo sim, porque na realidade, quando a gente vai olhar essa questão do lixo, o que vai realmente para o lixão, aliás, para o aterro sanitário, né, hoje vai tudo para o lixão, mas para o aterro sanitário é só o lixo do lixo, né? Até os resíduos, né, de uma construção, quando você demole ela, você faz a demolição, né, você pode reaproveitar. O município de Boa Viagem tem vários terrenos no entorno, você poderia fazer uma espécie de um depósito para que você possa botar esses resíduos dessas demolições, para que futuramente você possa fazer a compactação de uma rua, né, para que você possa fornecer uma pessoa que muitas vezes me procura, acredito que deve procurar a nossa candidata também, né, para conseguir uma carrada de pissarra, uma carrada de barro, para você entupir o aterro da casa dele, né? Então você pode aproveitar isso, né? E o restante do lixo, eu pretendo realmente estabelecer uma política voltada para isso, tem recurso suficiente para isso, né? Só para vocês terem uma ideia, o município de Boa Viagem, sem colocar a despesa com os garis do município, a gente gasta em torno de, nessa gestão, em torno de 10 milhões de reais, então é muito dinheiro. Eu acredito que esse dinheiro é suficiente para que a gente possa fazer um aterro sanitário decente, para que a gente possa botar só o lixo no lixo, o restante tudo fazer se transformar em recurso para essas pessoas que hoje vivem no lixão, né, no meio dos urubu, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? É colocando à disposição da população coletoras de lixo ali próximo de suas casas. Não é como existe hoje, por exemplo, se o cidadão mora na Vila Azul e tem uma coletora de lixo lá na Boa Viagem, logicamente que ele não vai jogar lá nunca. Então você tem que fornecer esse espaço próximo da sua residência, né? Incentivar, talvez, as pessoas com diminuição na questão do IPTU, né? Para que a pessoa que seleciona o lixo vai ter uma redução, né? Na questão do IPTU. Montar uma equipe para treinar inicialmente essas pessoas, ensinar como realmente fazer essa separação, né? do lixo, né? Inicialmente, acho que você poderia separar pelo menos a questão do seco e do molhado, já ajudaria bastante, né? Mas, enfim,
Um dos motivos pelo qual eu votei contra o projeto é porque eu acho, né, que sai muito mais caro o município de Boa Viagem levar o seu lixo, por exemplo, para o Canindé, né? Eu vou dizer, não, mas ia ser aqui em Boa Viagem. Eu jamais acreditaria que o município de Caridade, Canindé, viesse deixar seu lixo aqui. E outra, vai que o aterro sanitário não sai. Imagina o que é que nós vamos fazer com o lixo de vários municípios. Se com os lixos do nosso município já está difícil você lidar com ele, né? Tem um problema gravíssimo, né? Então, são esses motivos, essas razões pelas quais faz com que eu acho que a minha opinião seja melhor você tratar do lixo aqui, gerar emprego aqui no município, né? Basta fazer um aterro sanitário, que não, eu tive pesquisando, não vai gastar tanto recurso assim, porque não precisa ser um espaço tão grande, porque o lixo, que realmente é lixo, é muito pouco. Eu acredito que mais de 80% desse lixo que é produzido no município, a gente pode reciclar, né? Basta a gente treinar as pessoas, orientar todas as famílias, conscientizar, mostrar para as pessoas, né, que tratar do meio ambiente. Sertão TV, eleições 2020. Fazer nutrição em Quixeramobim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar, Polo Quixeramobim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de Direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br/Unopar. Unopar Polo Quixeramobim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. As definições de diversão foram atualizadas. Agora, você pode assistir aquele filme de ação eletrizante, a série ganhadora do Emmy ou o desenho animado preferido do seu filho. Com o Brisa Play, você tem acesso a conteúdos diversificados e sabe o que é melhor? Serviço sem custo adicional para clientes BrisaNet. Um mimo exclusivo que você só encontra aqui. Dê o play na diversão. Baixe já o app Brisa Play e aproveite. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. Sertão TV, eleições 2020. Estou recebendo a Tina Holanda, jornalista, e participa conosco. Sou Tina Holanda, da Rádio Assunção, produtora do programa do Fernando Maia. Bem, numa campanha eleitoral tradicional, cabia aos cabos eleitorais levar a comunicação da campanha do porta a porta, boca a boca. E este ano, por conta dessa pandemia, esse contato vai ficar restrito. A minha pergunta para os pré-candidatos é a seguinte: vocês se sentem preparados para conquistar o voto através das redes sociais? Vocês acham que o eleitor vai comparecer à urna este ano? Obrigado, Tina, pela colaboração. Pela ordem, pré-candidato Jovino.
Responde 5 minutos. Pronto. Na verdade, é realmente uma eleição totalmente atípica, né? É uma eleição mais virtual, né? Eu acredito que nos últimos anos nós já tivemos uma abstenção grande, né? Às vezes por o eleitor já não acreditar mais nos políticos, ou pelo menos na maioria dos políticos, e com certeza nessa eleição eu acredito, né, que a abstenção seja muito maior, né? Mas enfim, a gente espera que uma parte do eleitorado, aquele eleitorado realmente consciente, que queira realmente uma mudança, né, para, não apenas para o município de Boa Viagem, mas para o Brasil inteiro, possa realmente comparecer às urnas, né, e eleger os seus representantes, né? Então, eu não sei se eu estou preparado, eu confesso que, com relação a essa questão das redes sociais, eu ainda estou engateando, né? Por exemplo, o Instagram, eu não sei nem usar ainda, mas enfim, eu, como não tenho outra alternativa, né, eu sou um cidadão do grupo de risco, tenho 57 anos, sou fumante, sou hipertenso, né? Então, de certa forma, para mim, numa pandemia dessa, até me ajuda fazer a campanha através das redes sociais. Outra coisa, também não tem essa estrutura financeira, né? Por exemplo, se tivesse uma eleição normal, como todas as outras, né, acontecendo com grandes comícios, carreata aí com 3, 4 mil carros, né, a pessoa levando 10, 15 mil pessoas para um comício, com certeza seria desvantajoso para mim, seria uma desvantagem para mim numa situação dessa. Então eu acho que, apesar de eu não saber ainda usar bem as redes sociais, não saber explorar esse mecanismo tão importante num momento de pandemia como esse, mas eu creio que se a gente comparar, né, com a eleição tradicional como o que ocorre aqui em Boa Viagem, e infelizmente já está acontecendo, né, a questão financeira está falando muito mais alto, inclusive meus próprios pré-candidatos a vereadores estão sofrendo aí perseguições quase diretas, né, para desistirem, enfim, né? Então acho que, mesmo eu não sendo muito bom na questão das redes sociais, mas de certa forma para mim até que nivela um pouco, porque eu não tenho dinheiro, né? A minha eleição é a eleição daquela que eu tenho dito em alguns vídeos, vou disputar com a cara e a coragem, né, contra o poderio econômico. Até estou usando o slogan do Tostão contra 1 milhão, né? Então eu creio que, mesmo eu não sabendo, eu acho que, de certa forma, nivela as candidaturas hoje aqui no município de Boa Viagem, né? Infelizmente a gente tem encontrado algumas dificuldades, né, mas logicamente que a gente vai procurar contratar alguma pessoa da área, né, que possa nos ajudar, mas eu creio que quando você está falando a verdade, ainda que você não consiga chegar a todos, mas se você conseguir chegar a pelo menos uma parte desse eleitorado, né, que ele possa retransmitir ao seu vizinho, seu amigo, seu pai, seu irmão, né, e eu estou acreditando, né, que vou vencer essa eleição, apesar da dificuldade, apesar de não saber ainda usar muito bem a questão das redes sociais, mas eu creio que é o mecanismo que nós temos, né. Infelizmente já tem gente aí fazendo aglomeração, inclusive já tem até denúncia, né, pessoas usando inclusive sem máscara, né. E eu não pretendo fazer isso, eu realmente pretendo fazer uma campanha mais virtual, respeitando o eleitor, evitando que a gente possa propagar mais ainda essa infecção que existe aqui, aliás, existe no mundo inteiro, mas aqui em Boa Viagem nós estamos chegando no pico, né? E eu tenho muito medo. Eu acho até que essa eleição não era nem para acontecer. Ah, mas o mandato termina 31 de dezembro, que termine. A partir do momento que tivesse uma vacina, que o povo tivesse segurança, aí sim, teria sim a eleição, né? Mas como não tem outro jeito, a gente está disputando essa eleição e a gente espera realmente sair vitorioso, apesar das dificuldades, né? A gente está sempre falando a verdade, a gente tem uma história na política aqui de Boa Viagem, né? A gente tem hoje 3 candidaturas, né? Tem a minha, tem a da nossa prefeita Aline Vieira, tem o candidato Regis, mas só temos 2 opções, né? Ou mudar com o Jovino, ou continuar com qualquer um dos 2. Eu não falo isso nem criticando a prefeita, pelo contrário, eu acho que o sistema que é montado é que faz com que as gestões não funcionem, né? A dela, infelizmente, ficou muito a desejar, com todo respeito, né? Mas a outra que está se desenhando aí, seguramente vai ser muito pior, porque todos os grupos estão lá, e esse pessoal, com 100% de certeza, não vão de graça. Quem paga essa conta é a população, né? Com a saúde de péssima qualidade, com as estradas de péssima qualidade, com a educação com reajuste do salário do professor, enfim, com prejuízo em todas as áreas, né? Então eu acredito, né, que se a população realmente for analisar, nessa eleição, eles vão escolher o Tostão em detrimento do 1 milhão, porque eles sabem, isso aqui é a continuação,
né, de gestões que vem há 57 anos, desde 1963, que vem se renovando, né, mas são galhos da mesma árvore. Ok, Jovino, obrigado pela sua colaboração. Vamos agora à resposta da pré-candidata Aline Vieira sobre o questionamento da jornalista Tina. Eu queria só saber, eu percebi que a candidata teve um problema com o fone, mas você conseguiu acompanhar a pergunta da Tina, pré-candidata Aline? Conseguiu? Conseguiu, né? Então vamos lá, 5 minutos. Bom, você me ouve bem, Fabiano? Sim. Eu estou tendo dificuldade aqui com o fone. Mas ouvi bem a pergunta da Tina, né? Acho que é uma pergunta muito pertinente. As redes sociais, elas têm um papel fundamental já há bastante tempo, né, na vida cotidiana da população do mundo inteiro. Mas neste momento eleitoral, como nunca, porque... Ficamos sem áudio. Sem áudio. Precisamos respeitar os protocolos de saúde e vimos respeitando muito na nossa pré-campanha e respeitaremos durante a campanha também todos os protocolos de saúde em respeito às famílias de Boa Viagem. Portanto, as redes sociais, elas serão determinantes, sim, nesse processo de debate eleitoral. Nós, aqui do Partido Liberal, nós já temos uma certa experiência em trabalhar com redes sociais, uma vez que nós não temos acesso aos rádios de Boa Viagem. Nosso acesso é muito limitado em função das questões políticas. As rádios boaviagenses, elas são vinculadas a outros partidos políticos, então realmente muitas vezes restringem a nossa participação ou utilizam o espaço realmente para denegrir, para provocar contra o trabalho que nós fazemos. Portanto, já há um certo tempo a gente percebeu que a rede social é um canal muito importante e interessante para acessar as pessoas, para mostrar o trabalho, para falar das nossas ideias. Portanto, a gente vem conseguindo aí algum avanço nesse sentido, de maneiras que é óbvio que a gente sempre pode melhorar mais, mas nós vimos desenvolvendo, e eu acho que esse espaço é um espaço profundamente importante que a gente vai cada vez mais intensificar para que a mensagem chegue a cada pessoa. Nós sabemos que em Boa Viagem também a maioria dos cidadãos e cidadãs já acessa sim a internet, já utiliza ou o Facebook, ou o Instagram, ou mesmo os WhatsApps, os grupos, enfim, eles são fundamentais na disseminação de informações, E aí corremos também um certo risco, com as informações falsas. Nós tivemos e conseguimos vencer uma ação judicial há 2 meses atrás que realmente expunha uma página no Facebook, fake news, que realmente era utilizado para denegrir pessoalmente a minha imagem. A gente conseguiu essa decisão judicial favorável e a pessoa que fazia isso foi identificada, inclusive como um dos nossos adversários, vinculada a um dos nossos adversários, e isso também é uma preocupação. Nós precisamos ver a informação e a desinformação que pode acontecer na rede social. É importante que cada cidadão esteja atento para poder verificar realmente a veracidade de cada notícia que chega, e nós, pré-candidatos, temos um papel muito importante também em ajudar a fomentar esse debate, levar a informação de qualidade e combater, sem dúvida, essa informação falsa. Portanto, acho que nós estamos já utilizando, podemos avançar muito mais, mas estamos preparados para crescer junto com as redes sociais em Boa Viagem. E sobre essa questão do eleitor ir ou não às urnas,
Eu sei que será realmente uma dificuldade, a gente pode ter uma abstenção maior do que nas últimas eleições. E muito embora eu também concorde que o momento não é oportuno para uma campanha política, mas também sou respeitadora das definições estaduais e das definições federais, e principalmente da nossa Constituição Federal, e a emenda constitucional estabeleceu que as eleições devem ser em 15 de novembro, portanto, faremos a nossa parte com todo zelo. Mas também entendo que esse país, ele lutou muito por eleições diretas. Eu era menina e acompanhava sempre, a minha mãe naquela época participou inclusive dessas campanhas pelas diretas, meu pai também, portanto eu aprendi desde criança o valor que tem o cidadão poder expressar o seu pensamento através do seu voto. Então eu creio que o Brasil não vai abrir mão disso e que as eleições acontecerão sim com muita participação, porque a democracia é uma necessidade premente do cidadão. Obrigado, pré-candidata Aline Vieira. Vamos agora para o próximo tema: esporte e geração de emprego. A participação do jornalista Cláudio Teran. A minha pergunta é sobre educação. O município de Boa Viagem é conhecido pela população jovem que não vota, né? Aquela meninada de 10, 12, 15, 17 anos que vivem ainda com os pais e residem no município. O que falta para que o próximo prefeito de Boa Viagem, seja quem for o próximo gestor do município, invista em cultura, em inclusão através do esporte e da cultura? Esporte, pessoal, não é só futebol. Tem outras modalidades que poderiam ser exploradas no município. Cultura tem uma infinidade de potenciais para o município explorar, na sede e nos distritos. O que falta, o que é preciso para que haja uma preocupação, que haja uma estratégia de atuação a partir do próximo governo municipal para incluir o jovem que está ali na faixa abaixo dos 20 anos e que é fundamental para o futuro do município de Boa Viagem? Ok, Cláudio Teran, obrigado pela sua participação. Pela ordem, a gente escuta agora a pré-candidata Aline Vieira. 5 minutos. Bom, a inclusão da juventude, ela, antes de mais nada, passa pela educação e pela formação profissional. Ainda que nós estejamos tratando aqui do tema cultura e esporte, mas uma coisa não pode jamais estar dissociada da outra. Eu penso que o primeiro ponto e fundamental é avançar nas políticas educacionais, porque é óbvio que uma pessoa mais bem preparada intelectualmente, ela tem condições, inclusive, de interagir melhor, né, com a sociedade, e essa inclusão certamente passa por aí. As modalidades esportivas. As modalidades esportivas, elas podem e devem ser incentivadas no âmbito escolar também, assim como Perdão, é porque eu estou com uma dificuldade aqui e aí acaba dificultando um pouquinho também o meu raciocínio. Pode permanecer. Mas nos equipamentos que são oferecidos a essa juventude. Nós iniciamos agora, através da parceria com o governo do estado, a construção da Areninha de Boa Viagem, que é um equipamento de fundamental importância, que está sendo ali construído bem ao lado do nosso centro de esportes, que é uma quadra coberta importantíssima, um ginásio coberto importantíssimo, próximo ao nosso estádio municipal também, criando todo um complexo esportivo, que atende a toda a população da sede do município. Nós temos aí os campeonatos também que acontecem na zona rural do município de Boa Viagem, que abrangem várias idades. Então, esses campeonatos, eles vêm sendo incentivados. Nós precisamos, esse ano, interromper o campeonato da primeira e segunda divisão e o Copão do município em função da pandemia, mas tão logo isso seja liberado, essas atividades sejam liberadas no nosso município, eles devem ser retomados, para que não se perca aí
esse importante segmento da sociedade, né? Então, eu vejo que essa inclusão pelo esporte, ela pode e deve acontecer também através desses equipamentos e no fomento aos campeonatos, aos movimentos que já são realmente praticados por essas pessoas. Na verdade, o poder público ele tem um papel incentivador, mas as categorias elas conseguem se organizar muito, elas conseguem se reunir muito para poder já fazer esses movimentos. Do ponto de vista cultural, também vejo com uma importância muito grande essa articulação, como, por exemplo, acontece nas festas juninas. Vamos lá, nas festas juninas nós temos aí, isso é um exemplo, é um ponto da cultura, existem vários outros, mas é um ponto que é muito significativo. Nessas festejos, nesses movimentos, a gente tem, né, já dentro do município, já essa cultura de que os grupos, em todas as localidades, nós temos grupos que se apresentam nos festivais, que são oriundos de vários distritos do nosso município, inclusive da sede. E esses grupos se organizam, eles passam meses ensaiando, eles têm uma identificação de grupo, eles têm sempre uma união que, no momento em que o poder público incentiva isso, fomenta isso também acaba se transformando em algo muito maior. E Boa Viagem já se faz representar em vários festivais culturais, por exemplo, através de quadrilhas juninas que se apresentam em Campina Grande, em outros municípios do estado do Ceará, Maracanaú, Canindé, enfim, tantos outros. Então, são pontos de fundamental importância. Descobrir e incentivar e apoiar essas manifestações que já se organizam hoje é, sem dúvida, um ponto fundamental de inclusão e que começa a partir das idades mais tênues, né? Das mais tenras idades, a gente já vê essas organizações acontecerem. E esse incentivo nesse público que está aí abaixo dos 15 anos, sem dúvida, passa pelas escolas, e no público que já terminou o seu ensino fundamental, aí passa por esses equipamentos e por essas articulações e associações que já são formadas e que precisa ter sempre esse diálogo aberto com o poder público para que isso avance com mais qualidade. Ok, obrigado à pré-candidata Aline. Eu percebi que o pré-candidato Jovino tirou o fone, mas você permanece nos ouvindo, né, pré-candidato? Eu continuo com uma dificuldadezinha aqui no meu fone, mas eu creio que vou conseguir acompanhar. Pronto, então vamos agora à resposta do pré-candidato Jovino. 5 minutos, a inclusão do jovem através da cultura e do esporte, Jovino. Pronto. Na realidade, eu acho, meu amigo, e as pessoas que estão nos acompanhando, para que você realmente possa desenvolver esse setor da cultura e do esporte, primeiro começa com você respeitar a lei orçamentária, que infelizmente não é respeitada aqui no município de Boa Viagem. Isso aqui, não estou querendo dizer que é só a Aline, não. Isso aqui são vários e vários. Eu estou ali há 20 anos, né? Então, leis, quando é feita para a gente respeitar. Mas a lei orçamentária, como é apenas um projeto indicativo, os prefeitos não respeitam, né? Então, se você respeitasse e aplicasse o recurso que é destinado, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, de Esporte, para a Secretaria de Cultura, só assim já ajudaria imensamente, né? A gente sabe, né, que existem várias modalidades do esporte. Evidentemente, as pessoas, assim como eu e a maioria das pessoas, são mais ligadas à questão do futebol, né? Mas tem o ciclismo, atletismo, natação, uma série de coisas, né? E, infelizmente, isso não é muito assistido. O pessoal dá mais valor à questão do esporte, ou seja, os políticos, os gestores, olham mais a questão do futebol em si, né? A prefeita falou aí da questão da areninha. Eu fiquei feliz que chegou, já era para estar aqui há uns 2 anos atrás, né? O próprio governador disse que já não tinha feito porque não tinha sido disponibilizado um terreno, né? E foi feito justamente dentro do centro de esporte, né? Ou seja, numa área de esporte que já existia, né? E para que seja construída essa areninha, vai ser destruída pista de patins, de caminhada, uma série de espaço que as pessoas já utilizavam ali, né? Claro,
pode ser que seja até melhor depois, vão fazer uma outra área ali, mas você destruir o que está feito, na minha opinião, não é legal, né? Eu penso que se a gente tivesse criado, conseguido um espaço no outro local, né? Porque lá já temos um centro de esporte, lá é um centro de esporte, onde o pessoal pratica futebol, vôlei de praia, que inclusive foi destruído também a quadrazinha de areia, né? E levasse essa areninha para uma outra área, né? Eu acho que teria sido muito melhor. Mas enfim, caso eu consiga chegar lá, eu quero realmente procurar aplicar os recursos que é aprovado pela Câmara Municipal realmente no esporte. Hoje, infelizmente, ele serve mais para pagar salário daqueles funcionários, muitas vezes fantasma, inclusive já teve denúncia nessa própria gestão, na própria Secretaria de Esporte, né, de funcionário fantasma, está aí no Ministério Público, né? Então, enquanto você usa esses recursos para outros fins, com certeza o prejuízo é para a comunidade, é para a população. Então, eu acho que a gente tem que procurar incentivar esses jovens, tanto no ciclismo, com premiações, né, com competições, oferecendo espaços, porque nós temos vários espaços na zona rural do nosso município, várias quadras se deteriorando. Primeiro, porque já não foi feito conforme o projeto. Segundo, ficou abandonada, né? Mas, enfim, eu acho que se por acaso o gestor realmente tiver uma preocupação com essa questão do esporte, com certeza vai fazer com que muitos jovens saiam das drogas, evite bebedeira, porque eu fui jovem, jogava futebol todo final de semana, né? E eu, no final de semana, não tinha que precisar eu tomar uma dose de bebida, porque eu queria era jogar, né? Então eu creio que se o município realmente investir nessa área, com certeza a tendência é tirar muitos jovens desse do mundo das drogas, e quem sabe futuramente a gente poder fazer com que tenha algum atleta aqui que possa disputar um campeonato estadual ou nacional, né? Com relação à questão da cultura, infelizmente é idêntico. Você aprova o orçamento, mas infelizmente o orçamento não vai para aquele fim mesmo, né? Muitas vezes tira aquele recurso. Por exemplo, a Câmara mesmo já autorizou o prefeito aqui a remanejar 80% do orçamento, ou seja, você bota R$1 milhão para a Secretaria de Cultura, mas a própria Câmara autoriza o prefeito a tirar 800, ou seja, fica só 200, né? Então, muitas vezes, ao invés de você aplicar, já que citou a questão das quadrilhas, né, que muitas vezes representa até o município fora, né? Ontem eu estava conversando com um rapaz que é um quadrilheiro, né, até ouvindo ele para que eu possa colocar alguma coisa no meu plano de governo, e ele estava citando isso. Muitas vezes o gestor, eu não estou aqui citando a mim não, pelo contrário, eu acho até que tem menos foco na gestão dela do que nas anteriores, mas muitas vezes os gestores gastam muito mais recursos com fogos do que propriamente com esse recurso destinado às quadrilhas, digamos assim. Lógico que a cultura não se resume só a isso, mas como aqui é até tradição, como a prefeita disse, que no Ipiranga tem quadrilha, no Trapiá tem, toda a região do município tem, né? Então, qual é o meu pensamento com relação a isso? Criar uma liga para que o município possa oferecer uma subvenção, possa oferecer recurso. Ok, né? Pré-candidato. Ok, obrigado pela sua colaboração. Bom, eu queria, ainda na mesma sequência, aproveitando aqui esse momento, já trazer as considerações dos pré-candidatos. Queria disponibilizar 1 minuto para cada um, para que a gente pudesse encerrar, ao mesmo tempo em que toda a produção da Sertão TV agradece aos dois por terem comparecido a essa roda de conversa. Pré-candidato Jovino, muito obrigado por ter participado aqui da roda de conversa da Sertão TV e fica aqui, portanto, o nosso agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui desse debate aqui com a prefeita Aline Vieira, né, e dizer para a população de Boa Viagem que a gente lançou essa pré-candidatura como alternativa, né, porque infelizmente, eu acho até que já falei no início, mas vou repetir, infelizmente, a gente aqui na Boa Viagem normalmente disputa a eleição com 2 grupos, né, ou A ou B. Então eu estou entrando aqui como C, para permitir, né, que o eleitor tenha essa terceira via, tenha essa possibilidade de escolher uma outra pessoa, né? Então a gente tem um trabalho já feito aqui no município de Boa Viagem com o vereador há 20 anos, a gente sempre procurou andar em linha reta, a gente sempre procurou defender os interesses de todos os servidores públicos, né, os interesses dos nossos agricultores, né, e eu como agricultor e pequeno pecuarista que sou, com certeza, caso eu chegue lá, eu vou procurar investir pesado no desenvolvimento da nossa agricultura, que infelizmente nunca teve uma gestão com um pensamento voltado para desenvolver esse setor tão importante do nosso município, né, que é a área que, na minha opinião, é que vai gerar mais emprego e renda. Muito obrigado pela sua colaboração.
Pré-candidata Aline Vieira, também muito obrigado por ter topado participar aqui da nossa roda de conversa. Fica também todo o agradecimento da equipe da Sertão TV. Muito obrigado. 1 minuto. Bom, eu quero agradecer enormemente a oportunidade de participar desse debate, né, falar da importância de a gente fazer uma política realmente séria, um debate bem pautado, algo que realmente venha a esclarecer e mostrar à população quais são os candidatos que efetivamente estão preparados para administrar um município. Porque administrar um município, para se fazer isso, precisa ter sensibilidade, precisa ter entendimento, é preciso conhecer o orçamento público. Eu penso que nos próximos momentos que nós tenhamos, seja fundamental que a gente possa apresentar mais dados. O pré-candidato Jovinho fez algumas críticas, apresentou aí até algumas denúncias, que eu gostaria muito que depois ele pudesse provar o que ele falou, porque senão fica muito solto para a população. Quando a gente denuncia algo, a gente tem que provar o que denuncia. Então, peço que nos próximos momentos a gente possa avançar. Okay. Obrigado, pré-candidata. Bom, desta forma vamos encerrando mais uma roda de conversa da Sertão TV, promovida por pré-candidatos de Boa Viagem. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima.